truth of it is, none of us can control the intentions of another. And when there is a purposeful intent to harm or kill someone, it is the perpetrator alone who bears the responsibility. 3 warrants for armed robbery and 1 warrant for felony murder. Down to before General Sessions Court. 4. For the attempted murder in the first degree of Kyle Lamont, the court imposes a life sentence. Esta é Mackenzie Shurella, de 19 anos, de Ohio, apelidada de Inferno sobre Rodas, que foi condenada por intencionalmente colidir seu carro a 160 km por hora contra um prédio, matando seu namorado, Dominic Russo, de 20 anos, e seu amigo Davion Flanagan, de 19 anos. There's only one person who's responsible for the pain of everyone in this room, and that person is you, Mackenzie. Nobody else is responsible. This isn't the fault of Dominic's family, or Davion's family, or your family. O incidente aconteceu em 31 de julho de 2022, quando Shurella, então com 17 anos, acelerou conscientemente seu Toyota Camry e não freou, colidindo contra um prédio de tijolos do subúrbio de Strongsville, em Cleveland. Shurella namorava Russo há cerca de 4 anos e na maior parte do tempo vivia na casa dele, mas o relacionamento deles era marcado por frequentes rompimentos e ameaças. Por exemplo, 2 semanas antes do incidente, em 17 de julho de 2022, Shurella já havia tentado realizar uma manobra similar enquanto dirigia na rodovia interestadual 71. Segundo a acusação, Shurella ameaçou colidir o carro com Russo dentro após uma discussão. A acusação também apresentou um vídeo de câmeras de segurança que mostrou o carro de Shurella acelerando na rua antes de colidir em um prédio e fazer assustador estrondo. This is the type of evidence you can never unsee. You can never forget the visual or audio of this exhibit. It is chilling and tragic. The video clearly shows the purpose and intent of the defendant. She chose a course of death and destruction that day. Mais tarde, um mecânico perito forense certificado testemunhou que o registrador de dados do carro de Shurella revelou que momentos antes da colisão, o pedal do acelerador estava sendo pressionado ao máximo, sem aplicação do freio. Enquanto a juíza lê a sentença, as imagens mostram a reação de Shurella a cada palavra. Today is the sentencing of the defendant for the purposeful and intentional murders of Davion Flanagan and Dominic Russo. The unintended and collateral consequences of a selfish, intentional, and cruel decision by Mackenzie will ripple forever in time. There's only one person who's responsible for the pain of everyone in this room, and that person is you, Mackenzie. Nobody else is responsible. And I know that each of you have asked your questions to yourselves, what if? What if I had done this or that? The truth of it is, none of us can control the intentions of another. And when there is a purposeful intent to harm or kill someone, it is the perpetrator alone who bears the responsibility for the choice and the consequences and the harm that follows. The difficulty for sentencing today, honestly, is whether or not I believe you should get consecutive sentences. I'm troubled that should I give you a concurrent sentence, that people will believe that somehow I'm being disrespectful to one of the victims. And on the other hand, I have to weigh the punishment. There's a very good likelihood, Mackenzie, that you will spend the rest of your life in prison. That won't be up to me. That will be up to the parole board, and that will be up to you to a great extent. I understand that the pain in this room wants me to impose the harshest sentence, but I don't believe that would be the appropriate sentence, because I do believe that Mackenzie will not be out in 15 years. Por fim, a juíza pronuncia a sentença. So she's sentenced on count 2, the murder of Davion Flanagan, 15 years to life. She's sentenced on count 1, the murder of Dominic Russo, 15 years to life, to be served concurrent to each other.
with credit for time served. Intencionalmente colidir um carro por causa de problemas de relacionamento que poderiam ser discutidos é horrível. Mas como isso se compara a matar seu professor por causa de suas próprias notas ruins? Como no caso de Willard Miller, de 17 anos, de Iowa, que assassinou sua professora de espanhol, Noema Graber, de 66 anos, que trabalhava na Fairfield High School. The defendant, Willard Noble Chaden Miller, should be sentenced to life with the possibility of parole after 35 years. Segundo a acusação, Miller e um colega de escola, Jeremy Goodell, de 18 anos, usaram um taco de beisebol para matar Graber depois de persegui-la enquanto ela fazia sua caminhada diária em um parque em Fairfield, uma pequena cidade de Iowa. 2 years ago, I made the worst decision of my life, and I take full responsibility for what I did. Após receber uma nota ruim na aula de Graber, Miller ficou frustrado porque isso o impediria de participar de um programa de intercâmbio. Ele então sugeriu que os dois matassem Graber. No fatídico dia, a professora Graber dirigiu sua van até o Parque Chautauqua, onde costumava fazer suas caminhadas diárias à tarde. Os alunos Miller e Goodell a emboscaram, com Miller desferindo o primeiro golpe enquanto Goodell vigiava. Segundo relatos de testemunhas, a dupla foi vista depois no banco da frente da van de Graber, saindo do parque. No dia seguinte, o corpo de Graber foi encontrado no parque sob uma lona, um carrinho de mão e trilhos de ferrovia, onde os adolescentes arrastaram e esconderam seu corpo. A van de Graber foi abandonada em uma estrada deserta que os adolescentes usaram para voltar à cidade. De acordo com documentos do tribunal, a falecida sofreu trauma infligido na cabeça. Durante uma audiência perante o juiz Sean Showers, imagens de vídeo mostram a reação impassível de Willard Miller à sua sentença que mudaria sua vida. The defendant, Willard Noble Chaden Miller, should be sentenced to life with the possibility of parole after 35 years. This sentence is permissible under the Iowa law. A 35-year mandatory minimum is not cruel and unusual punishment for the defendant, as it represents the appropriate time of incarceration for the defendant in Mr. Goodell's premeditated murder. Por seu papel no assassinato, Jeremy Goodell foi condenado à prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional em 25 anos. 2 years ago, I made the worst decision of my life, and I take full responsibility for what I did. And today, as a young man, I can begin to pay for that. I can never give back what I've taken. Your Honor, it's important to keep in mind how we got here today. As Jeremy detailed in his Snapchat messages, the last thing she ever saw was Jeremy's face. She was walking in the park on November 2nd, 2021. She was coming up the hill. Jeremy was wearing a mask. He was walking towards her. She got frightened. She got scared. And he took down his mask to reassure her. And he smiled. She smiled back, and he was looking at her in the eyes when Chaden Miller walked up behind her wearing yellow gloves and a baseball bat and took her life. Acabar com a vida de um professor porque você não ganhou a nota que gostaria é bizarro. Mas como isso se compara a matar 17 pessoas a tiros? Como no caso de Nicholas Cruz, de 19 anos, da Flórida, que assassinou 17 pessoas na Marjorie Stoneman Douglas High School em Parkland com um rifle estilo AR-15. Em 14 de fevereiro de 2018, Cruz entrou na escola da qual havia sido expulso, armado com um rifle, e começou a disparar indiscriminadamente contra alunos e professores. Ele mirou em salas de aula e corredores, resultando na morte de 14 alunos e 3 funcionários, além de ferir diversas outras pessoas. Apesar da gravidade da situação, um lockdown de código vermelho não foi imediatamente declarado devido à confusão sobre quem tinha a autoridade para fazê-lo. Cruz percorreu o prédio, mirando em vítimas em diferentes andares, antes de finalmente deixar a cena e ser apreendido pela polícia. Todo o incidente durou cerca de 6 minutos e é o tiroteio em massa mais mortal
fundamental em uma escola de ensino médio na história dos Estados Unidos. Cruz se declarou culpado de homicídio premeditado e, ao comparecer perante a juíza Elizabeth Scherer para a sentença, parecia perturbadoramente calmo. Count 1 of the indictment, the murder in the first degree of Luke Hoyer, the court imposes a sentence of life in prison without the possibility of parole. The indictment, the murder in the first degree of Martin Duque Anquiano, the court imposes a mandatory life sentence without the possibility of parole. Count 3 of the indictment, the murder in the first degree of Gina Montalto, the court imposes a mandatory life sentence without the possibility of parole. Of Alyssa Al-Hadef, the court imposes a mandatory life sentence without the possibility of parole. A juíza Elizabeth Scherer condenou Cruz à prisão perpétua na maioria das 34 acusações criminais, determinando que as penas sejam cumpridas de forma consecutiva. 4. For the attempted murder in the first degree of Kyle Lamont, the court imposes a life sentence with a minimum mandatory of life in prison under Florida's 1020 life statute. Again, I am ordering that all 34 counts of the indictment for each sentence is to run consecutive, that is, one after another. Enquanto alguns demonstram nenhuma expressão, outros gritam sua verdadeira natureza. God! 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 Ao contrário do que as autoridades esperavam, não foi tão simples conseguir tirar de Damon as informações que precisavam, já que em sua primeira aparição no tribunal ele gritava desesperadamente pedindo socorro a Deus. Tonight, the 19-year-old accused of murdering his teenage roommates is locked up in jail and a judge is not letting him out. Damon Kemp atirou e matou Trey Ingram e Jordan Payden, ambos de 19 anos, em 7 de dezembro de 2018, no Jade Park Apartment Homes em Jimmy Ann Drive. Press conference now in reference to the incident last night. I'm sure you're all aware of. We're investigating a double homicide right now that occurred last night around 8 o'clock. De acordo com notícias de jornais locais, a polícia constatou que Damon atirou 4 vezes em Trey e 6 vezes em Jordan. Os corpos foram encontrados perto da porta do apartamento. Em uma entrevista por telefone ao The Dayton Beat News Journal, Damon afirmou: "Eu estava drogado, não vou mentir. Tudo o que consigo lembrar é de fumar maconha. Não sei se tinha alguma coisa misturada na erva ou algo parecido." A polícia prendeu Damon enquanto respondia a um chamado por invasão de domicílio. O incidente ocorreu em outro apartamento onde Damon, armado com uma pistola, ameaçou matar o morador, que conseguiu empurrá-lo para fora e trancar a porta. De acordo com testemunhas, Damon correu em direção a um policial apesar de ter uma arma apontada em sua direção e com ordens de parar. Os policiais ainda disseram que Damon gritava alguma coisa sobre a África, sobre ser negro, que o policial era branco e alguma coisa sobre Atlanta. Os policiais também disseram que Damon estava encharcado e encontraram uma Glock calibre .40 perto de um lago. Damon foi primeiramente detido sem fiança e acusado de 2 homicídios de segundo grau não premeditado e sentenciado a 3 prisões perpétuas. Ele também foi acusado de roubo com agressão armada em um incidente separado no mesmo complexo de apartamentos. Como isso se compara a matar seus próprios avós? Como no caso de Cassandra Bjorg, de 17 anos, do condado de Gwinnett, na Flórida, que junto com seu namorado Johnny Hero Ryder, de 19 anos, esfaqueou e espancou até a morte os avós em abril de 2017. So that you could make sure the smell of decaying human flesh wouldn't be noticed, that you had parties and ordered Chinese food with 2 people that you had brutally murdered lying upstairs. De acordo com relatórios policiais, Bjorg e Ryder invadiram a casa dos avós dela, onde chutaram, socaram e bateram neles com uma chave de roda antes de terminar o trabalho esfaqueando o casal idoso na garganta. A dupla então permaneceu na casa por um tempo e selou o quarto dos idosos,
vedando as janelas e outras aberturas para evitar a descoberta dos corpos. Isso já seria o bastante, mas após cometerem o crime, Bjorg e Ryder deram uma festa para amigos na mesma residência onde horas antes haviam matado os avós. Esses adolescentes cruéis resolveram estender sua lista de alvos e também tentaram assassinar os pais de Ryder e a mãe de Bjorg, sendo impedidos quando os pais os enfrentaram. A prisão deles também foi dramática. Houve um confronto com a SWAT e, ao perceberem que estavam encurralados, a dupla tentou se suicidar cortando os pulsos. Durante uma audiência no tribunal, imagens de vídeo mostram parentes dando declarações tristes, enquanto os adolescentes permanecem sem emoção. Mais tarde, a juíza expressa seu choque com todo o ocorrido enquanto se dirige aos jovens assassinos. I wonder how much vicious cruelty it takes to leave someone to putrefy. Did he die quickly? Did Cassie see his face? Did he see Cassie's face? Someone he loved so much, someone he was so proud of. It is sad to me that the first time they visit my house and meet my children is in a paper bag from a funeral home. So that you could make sure the smell of decaying human flesh wouldn't be noticed, that you had parties and ordered Chinese food with 2 people that you had brutally murdered lying upstairs. Bjorg e Ryder foram condenados a 2 penas de prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional em 60 anos, além de 21 anos a serem cumpridos simultaneamente com as penas de prisão perpétua após se declararem culpados de assassinato, agressão agravada e roubo no caso do assassinato dos avós de Bjorg. Como no caso de Christian Martinez Chaves, de 17 anos, de Gresham, no Oregon, que atirou e matou José Morales com um único tiro de um rifle calibre .22. Em 29 de julho de 2017, a polícia de Gresham respondeu a um chamado na interseção da Avenida Sudeste 187 com a Rua Stark, onde encontraram o corpo de Morales. Mais tarde, um policial de Gresham parou um Chrysler Sebring branco com 3 adolescentes e um jovem de 20 anos a menos de 400 metros onde Morales havia sido encontrado. Um dos adolescentes estava sujo de sangue e o policial podia ver o rifle atrás do banco do motorista. De acordo com os documentos do tribunal, Morales havia dado um soco no rosto de Martinez Chaves mais cedo naquela mesma noite. Buscando vingança, os 4 foram à casa de um deles e pegaram o rifle. Mais tarde, várias testemunhas identificaram Martinez Chaves como o atirador. Antes da sentença, Martinez Chaves pediu desculpas à família e desejou que as coisas tivessem sido diferentes. No one understands how difficult this has been for her. She had to be strong for her children when the initial shock of this incident was told to her. She never, through that process, having 2 other sons, had the process of having the opportunity to grieve. The incident made no sense to her, as both she and her family were just becoming self-sufficient and turning their lives around. Mr. Martinez, is there anything you wish to say? Yeah, I just want to apologize to the family, you know. I hope they could have played out differently. Yeah, I'm sorry, you know. Christian Martinez Chaves mudou oficialmente sua declaração e aceitou uma acusação de homicídio culposo. Ele foi condenado a 16 anos de prisão. Quanto aos outros réus, Isai Guzman Ramírez compareceu ao tribunal para mudar sua declaração, enquanto os outros 2, Francisco Martinez Chaves, irmão de Christian, e Obed Garcia Antônio, foram a julgamento. Atirar em alguém para matar porque te deu um soco no rosto é insano. Mas como isso se compara a enganar alguém e matá-lo? Como no caso de Franetia Torres, de 17 anos, de Suwannee, Geórgia, junto com Nicholas Evans, de 17 anos, e Khalil Miller, de 18 anos, roubou e assassinou William Ney Tanches, de 21 anos. 3 warrants for armed robbery and 1 warrant for felony murder. An apparently shocked Franetia Torres threw glares at her 2 co-defendants. For the magnitude of her situation,
seemed to settle in. Segundo o detetive Micah Hagwood, Evans e Miller disseram a Tanches, de Lawrenceville, que ele poderia ter uma experiência íntima com Torres por $300 em 7 de outubro de 2018, se ele viesse a um caminho arborizado em um subúrbio de Sewanee. Quando Tanches chegou, Evans apontou uma arma para ele e Miller o acertou na cabeça com um bastão. Tanches começou a lutar pela arma que disparou. Tanches foi baleado no pescoço. Evans, Miller e Torres pegaram os pertences de Tanches e fugiram, deixando-o sangrando no caminho. Torres manifestou surpresa no tribunal quando suas acusações foram lidas. 3 warrants for armed robbery and 1 warrant for felony murder. And apparently shocked, Fernanda Torres threw glares at her two co-defendants before the magnitude of her situation seemed to settle in. Inicialmente, Torres foi acusada de 2 fatos por roubo à mão armada, enquanto Evans e Miller foram acusados cada um por um fato de roubo à mão armada e agressão agravada. No entanto, após reunir provas suficientes, a polícia acrescentou acusações de homicídio qualificado à lista de todos os 3. Embora as ações de Franetia Torres tenham terminado com alguém sendo baleado, Wyden Foote, de 16 anos. No dia 9 de maio de 2021, o corpo de Tristan Bailey, de 13 anos, foi encontrado no Dia das Mães, horas depois da adolescente ter sido dada como desaparecida por sua família. Ela havia sido golpeada com facadas 114 vezes. I would submit that this case is probably the most difficult and shocking case that this county in St. Johns County has dealt with. Eiren Sean Foote, de 14 anos na época do ocorrido, era colega de classe na escola e morava perto de Bailey. A namorada de Foote e outros amigos disseram aos investigadores que o adolescente sempre falava em fazer isto com alguém e dizia especificamente que planejava arrastar uma pessoa aleatória para a floresta e esfaqueá-la. Embora os registros de menores de 18 anos sejam lacrados, o procurador do estado disse que Foote não tinha antecedentes criminais e se proclamou inocente da morte de Bailey. Na primeira audiência, Foote demonstrava uma aparência confusa e repetia inúmeras vezes: you demons. You demons take my soul. You demons want to take my soul away. You demons steal my soul. I don't know what's going on. I see you first. What's going on? Eiren Foote foi, dessa forma, preso sob acusação de homicídio em primeiro grau na morte de Bailey. Em fevereiro de 2023, pouco antes do início da seleção do júri, Foote mudou sua declaração para culpado. Mr. Fucci, is it your desire to enter a plea of guilty to 1 count of first-degree murder? Yes, sir. Em 24 de março, o juiz Lee Smith condenou Foote à prisão perpétua. Mr. Fucci, having entered a plea of guilty to the crime of first-degree murder, I adjudicate you guilty of the premeditated first-degree murder of Tristan Bailey. I sentence you to life in prison. 2 anos depois, quando condenado à prisão perpétua, o acusado não demonstrou nenhum tipo de sentimento. Assim como Antônio Barbeau, de também 14 anos, que foi condenado à prisão perpétua pelo homicídio da sua bisavó Barbara Olson, de 78 anos, com golpes de machadinha nos Estados Unidos. With what? Like hammer thing? And then like a hammer thing with an axe at the other end? O crime aconteceu em setembro de 2012 no estado de Wisconsin. O jovem e um amigo, Nathan Papp, também de 14 anos, queriam pegar $155 que estavam com a mulher. Why did you go there and come up with the plan to do this? I think it was mainly just for money. Papp, amigo de Barbeau, também foi condenado à prisão perpétua. Walked over to Miss Olsen and hit her twice with that hammer. Segundo a investigação, a idosa convidou o bisneto e o amigo para entrarem em sua casa e, quando se virou para chamar a mãe de Antônio, foi atingida na cabeça. Barbeau disse em depoimento que ele e seu amigo iriam We're gonna try to scare her to get money and then use force if needed. And when you say use force if needed, was there a discussion about what type of force you might use? An attack,
Apesar da condenação, o jovem se tornara elegível para liberdade condicional quando tiver 50 anos. Por isso, terá que ficar pelo menos 36 anos preso. Sad for our family, it's sad for the boys and for Nate's family. No entanto, Antônio Barbeau não está sozinho nas ações judiciais. Não podemos esquecer o infame crime envolvendo Niemeyer Griego, de 15 anos, que enfrenta acusações de assassinato contra 5 pessoas na cidade de Albuquerque, nos Estados Unidos. Even the ones who've been through hell and back can still make it. I am sorry for taking our parents and our sins. You know, I wish I could take it back, but reality is that we can't. Ele disse à polícia do estado do Novo México que, após uma briga com a sua mãe, estava irritado com ela e atirou com várias armas contra o pai, a mãe e seus 3 irmãos. Autoridades acreditam que Niemeyer teria colocado várias armas carregadas na van da família, com planos de dirigir ao supermercado Walmart mais próximo para fazer mais vítimas. Mas o relatório diz que ele mandou fotos para sua namorada do ocorrido, e ela o convenceu a ir a uma reunião na igreja Calvary, onde seu pai era pastor. Então ele contou sobre o tiroteio e a um segurança da igreja, que ligou em seguida para a polícia. Sua sentença foi de 7 anos pelo homicídio de seus pais e 3 penas de prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional pelos homicídios de seus irmãos e irmãs. Griego já cumpriu quase 7 anos e, como suas penas de prisão perpétua serão executadas ao mesmo tempo, ele poderá ter chance de liberdade condicional em 30 anos. Tão perverso quanto o último caso, temos Johnson, de 18 anos, que roubou o carro de um casal antes de levá-los para uma área isolada e os executarem juntamente com outro cúmplice em 2007 no condado de Harris. As vítimas eram Maria Aparece, de 23 anos, e Rui Nigo, seu namorado de 17 anos. De acordo com os autos do tribunal, Johnson teria abusado de Maria antes que ele e o outro cúmplice atirassem nos dois. Os registros afirmam que os homicídios foram parte de uma onda de crimes de 25 dias cometida por Johnson e outros criminosos, na qual 5 pessoas foram assassinadas durante assaltos. Ele foi condenado à execução e sua sentença foi proferida da seguinte forma: Darnell Johnson, the jury has found you guilty of capital murder. In accordance with the laws of the state of Texas, this court hereby assesses your punishment of death. Ao ouvir a sentença, familiares entraram em pânico e Johnson atacou os guardas, sendo ambos detidos e escoltados para fora da corte. Mas não foi só a família de Johnson que se desesperou. Os pais de Jacob Matthews Morgan, de apenas 17 anos, também não concordaram com a sentença de 30 anos dada ao filho, depois que ele incendiou o trailer onde morava com a família e executou seu irmão de apenas 14 meses. Jacob Morgan foi condenado e enviado para a prisão por um incêndio em 2015 no condado de York, Pensilvânia, que matou seu irmão mais novo. O adolescente se declarou culpado em 2016, mas nunca admitiu culpa no incêndio no qual Joshua Hill morreu. No tipo de confissão que Morgan aceitou em 2016, chamada de Confissão de Alford, ele não foi obrigado a admitir a culpa, mas aceitou a punição que uma confissão de culpa acarretaria. Sempre houveram preocupações sobre o estado de espírito de Morgan, e os promotores afirmaram que as autoridades tinham vários arquivos sobre Morgan, que datavam de uma década antes do incêndio, nos quais haviam encaminhamentos para tratamento psiquiátrico ambulatorial que resultaram em diagnósticos de transtorno bipolar, transtorno de oposição e desafio e transtorno de personalidade antissocial. Os promotores também disseram no tribunal que tinham registros policiais de várias ligações para as autoridades depois que Morgan supostamente ameaçou e, em alguns casos, atacou familiares. Entretanto, durante anos, os apoiadores de Morgan disseram que ele não deveria ter sido preso e que ele seria totalmente incapaz de cometer qualquer maldade contra seu irmão. We have always believed in his innocence because we know our son. We know that the evidence against him was horrible, but I know in my heart that my son, my oldest son, is innocent of what they said that he did to his to my youngest son. He loves his brother. All he ever wanted was a brother, and he got to enjoy his brother for 14 months, which was not long enough for any of us to witness the tragedy.
Por outro lado, os promotores e autoridades declararam no tribunal que Morgan mentiu para encobrir o crime e sabia que seu irmão morreria no incêndio. Nesse contexto, Morgan foi inicialmente acusado de assassinato e incêndio criminoso em primeiro grau e enfrentou a possibilidade de prisão perpétua. Nos termos do acordo de 2016, ele se declarou culpado de homicídio culposo, incêndio criminoso de terceiro grau e conduta ilegal em relação a uma criança. Ele foi condenado a 10 anos por conduta ilegal e 5 anos por homicídio culposo. A sentença de 15 anos pelo incêndio criminoso acabou suspensa após 5 anos de liberdade condicional. Aparentemente, os 17 anos são uma idade bastante confusa e que afeta muitos adolescentes, porque assim como Jacob, Wrestling Martin também tinha 17 anos quando se confessou culpado do assassinato em primeiro grau na morte de Joseph Emmett Naughty, seu avô de 63 anos, em 8 de agosto de 2016. You get in trouble at school, you go right back. You get detention. You don't get pulled out. You don't get your own apartment at 11 years old. You don't get unbridled attention on the internet. You learn. You're told what's right. You're told what's wrong. I think, unfortunately, Dad was more of a best friend than he was of a father. Naughty foi atingido 31 vezes com uma machadinha, incluindo 15 ferimentos na cabeça, segundo as autoridades. Seu filho, Joseph Ezekiel Naughty, encontrou-o coberto de sangue na cama depois de ouvi-lo gritar. Martin, que também estava coberto de sangue, segurava uma machadinha ensanguentada e se encontrava na cena do crime. Martin não era uma criança normal. Em seus jogos e mundo online, ele recebeu o nome de Raistin Mahier, um personagem anti-herói da saga Dungeons & Dragons, e sob esse nickname contava às pessoas, usando o aplicativo de celular, sobre seus planos de matar seu avô. As autoridades conseguiram recuperar 107 páginas de mensagens de texto que foram restauradas do iPhone de Martin, nas quais ele chamou seu avô de meio inconveniente e afirmou que o queria morto. O promotor de defesa afirmou que Martin teve que se comportar como adulto desde muito cedo e conviveu com pressões do pai e do avô que o levaram até mesmo a uma tentativa de suicídio. O juiz do Tribunal Superior condenou-o à prisão perpétua, com possibilidade de liberdade condicional após 25 anos. Em alguns casos, o rancor leva a uma atitude extrema. Em outros, um surto de raiva pode acabar com a vida de várias pessoas em vários sentidos. A história de Dylan Schumacher foi uma delas. Coincidência ou não, o adolescente de 17 anos teve um surto desencadeado pelo choro excessivo do bebê de sua namorada e acabou tirando a vida da criança depois de dar vários golpes em sua cabeça e tentar sufocá-lo com um travesseiro. Dylan foi julgado como culpado e recebeu pena máxima. I can't take back what was done. I wish I could. I would give my life for Austin. Dylan Schumacher foi condenado a 25 anos de prisão perpétua pela morte de Austin Smith, de 23 meses. Austin Smith was completely defenseless. That's a given. But there were other dynamics at work there, including my client's inability to either control his anger or frustration and his inexperience in babysitting. Imediatamente depois, enquanto a criança já estava sem vida, Schumacher ligou para 911. Sua voz, carregada com uma mistura de medo e ignorância fingida, informou a operadora sobre a criança. Os primeiros socorros chegaram rapidamente, mas era tarde demais para o pequeno Austin. A equipe de emergência percebeu rapidamente que a morte da criança não foi acidental, o que levou Schumacher a ser preso e, à medida que o interrogatório prosseguiu, a fachada do adolescente começou a desmoronar, revelando a sombria verdade por trás da morte da criança. That on July 23, 2013, in a phone call to your mother from the holding center, you stated, and I got a quote from the court reporter, I am a 16-year-old blonde. Probably all I have to do is cry in front of the jury, and they're going to feel sorry for me, end quote. Apesar dos apelos, o juiz M. William Bowler citou 13 cartas de testemunhas e familiares e chamou Schumacher de um manipulador e enganador antes de dar a sentença de prisão perpétua. E por falar em não conseguir controlar seus sentimentos, a frustração é uma emoção considerada pela psicologia como uma resposta emocional à oposição. E é muito comum que ela esteja ligada a outros sentimentos, como raiva, decepção e aborrecimento. Esse foi o caso de Philip Crisp, de apenas
14 anos acusado de estupro e assassinato de Colin Hitzer em outubro de 2013. O jovem admitiu ter abusado e matado Colin Hitzer, de 24 anos, e foi condenado a 40 anos de prisão. Os promotores do caso disseram que o estudante usou um cortador de caixa para esfaquear a jovem professora, antes de usar uma lixeira para levar seu corpo para a floresta. Os advogados de defesa do adolescente alegaram que ele estava no meio de um surto psicótico quando esfaqueou a professora 16 vezes no pescoço no banheiro das mulheres. Sua pena foi definida após um longo julgamento e, como podemos ver, ele foi sentenciado pelo crime brutal e não pela idade, tendo sido... The jury, having returned a verdict of guilty of murder in the first degree on deliberate premeditation and extreme atrocity and cruelty, you will hearken to the sentence the court has awarded against you. The court, having duly considered your offenses, it is hereby ordered that you be committed to the Department of Youth Services until the age of 21, and furthermore committed to the Massachusetts Correctional Institution at Cedar Junction for the period of not less than 25 years and not more than life. Voltando à saga dos jovens de 17 anos, mas desta vez lidando com uma mente verdadeiramente deturpada, o caso de Gavon Ramsey deixou marcas profundas na história dos assassinatos mais cruéis. Gavon Ramsey's family says abuse as a child and use of Zoloft as a teenager contributed to those heinous acts back in April. Em 2018, Gavon Ramsey invadiu a casa de Margaret Douglas, uma senhora de 98 anos, em Wadsworth, e a estrangulou até a morte. Mas a mente de um frio e cruel assassino é capaz de coisas inacreditáveis. Antes de matar Margaret, Gavon fez um vídeo dela dormindo, e depois de assassinar, a despiu e agrediu sexualmente seu cadáver por mais de 2 horas. Além disso, ele a colocou em posições sexuais para fotos e vídeos. He broke into her house, watched her sleeping, and took videos of her sleeping. He then held her against her will, hit her, and strangled her. And I believe that he planned to kill numerous people and used my aunt as a warm-up, so to speak, for those other killings. Finalmente, Ramsey empurrou o cadáver de Margaret em um armário e a escondeu embaixo de um aspirador de pó e roupas. I'm so sorry for what I did. I constantly live in regret and shame because of it. A defesa de Gavon alegou que o jovem teria passado por toda a adolescência sob o uso de Zoloft, um antidepressivo, como tratamento psiquiátrico por ter sido abusado quando criança. Sob essa constatação, a mãe dele afirmou em depoimento que You can't make me believe that my decision wasn't the ultimate cause of all of this. To simply say I'm sorry to a victim's family, that's not enough. You can't undo their heartache. Um caderno de memórias encontrado pelas autoridades entre os pertences de Gavon permitiu um vislumbre de sua mente sombria. Nele continham biografias de serial killers, fantasias de estuprar, estrangular e assassinar e planos para matar pessoas que ele conhecia. Em seu julgamento, mesmo sem demonstrar emoções, Ramsey pediu desculpas pelo que fez e, como não podia deixar de ser, ele foi condenado à prisão perpétua. Está curtindo nossas histórias sobre crimes e suas repercussões nos tribunais? Inscreva-se no Crime e Sentença e ative o sininho para não perder nenhum episódio.